Olá, segunda série. Hoje teremos a aula 11 de Química, com os temas efeitos térmicos das reações e seus usos no cotidiano e processos exotérmicos e endotérmicos. Então vamos iniciar primeiro vendo alguns efeitos térmicos das reações e seus usos no cotidiano. Então nesse tópico aqui nós vamos ver apenas exemplos de reações onde nós podemos ver trocas de energia térmica, troca de calor, tá bom? Então, primeiro exemplo, quando se assa uma pizza em forno a lenha, o calor usado nesse processo provém de reações químicas que envolvem a combustão de substâncias presentes na madeira. Então, só consegue se queimar e obter o calor devido às substâncias que estão na madeira. Muitos processos industriais também necessitam de energia para que sejam viabilizados, e em muitos deles, reações químicas são usadas para fornecer calor. Grande parte de nossos meios de transporte se utiliza de energia térmica produzida em combustões. É o caso dos automóveis, dos aviões, helicópteros, carros, ônibus, certo? Com a queima do combustível. As combustões, elas são fazem parte de um grupo de reações químicas que ocorrem liberando energia. Então, toda combustão, é bom vocês aprenderem isso daqui para frente, tá, gente? Toda combustão, ela libera energia. Ela vai esquentar, ela vai fornecer energia para algo ou para o ambiente. E reações desse tipo fornecem a energia necessária para que outros processos químicos ocorram. Por exemplo, o cozimento de alimentos. Então, quando você está queimando lá o gás da cozinha, o gás de cozinha, por exemplo, ele serve para fornecer calor, né, para a panela fornece calor para a água e a água fornece calor para o alimento para ele cozinhar. Se não houvesse esse fornecimento de calor, aquele alimento ele não iria cozinhar. Muitos países utilizam usinas termoelétricas que vão utilizar carvão e óleo diesel para obtenção de calor, para obtenção de reações que envolvam calor, né? Já que no Brasil nós utilizamos o gás natural, o carvão, o óleo e alguns biocombustíveis, certo? Mas não são apenas esses combustíveis que vão servir para qualquer reação que aconteça na natureza não, né? Certo? Por exemplo, as fontes de energia para a nossa vida não são esses tipos de combustíveis, mas sim outros, como os carboidratos, as proteínas e as gorduras, que nós conseguimos através dos processos de alimentação. E o armazenamento de energia em plantas, ele vai se dar já através de outra reação chamada fotossíntese. Agora vamos ver os processos exotérmicos e endotérmicos. Quando ocorre uma reação química, há certa quantidade de energia térmica envolvida. E essa troca de energia ela pode ser classificada em dois tipos de reações, que são as reações exotérmicas e as reações endotérmicas. As reações exotérmicas, elas liberam calor para o ambiente. Então, como vimos lá atrás, né? As combustões vão ser exemplo de reações exotérmicas. Por quê? Liberam calor para o ambiente. Então, aqui nós temos um exemplo descrito da queima do etanol. Então, o etanol vai reagir com o oxigênio, vai formar dióxido de carbono, água e calor. Então, todas as vezes que vocês verem uma reação escrita e o calor... Deixa eu pegar aqui o ponteiro. O calor estiver depois da seta, ou seja, o calor estiver como produto, é uma reação exotérmica. Por quê? Porque o calor está sendo formado depois da reação. Tá bom? Agora vamos fazer uma análise aqui. Conforme a lei da conservação de energia, nós temos aqui energia no início. Vamos pegar aqui o início sendo esses reagentes, os dois reagentes. E temos as energias do final. Vamos pegar só os produtos, esquece aquele calor, porque aquele calor aqui é energia, tá? E vamos analisar a energia presente neles. Então, olha o que o livro nos diz. Conforme a lei da conservação da energia, a energia inicial do sistema etanol mais oxigênio, ou seja, o que estão aqui no reagente, é maior do que a energia final do sistema dióxido de carbono e água.
já que certa quantidade de energia foi liberada para o ambiente na forma de calor. O que quer dizer isso, gente? Nós temos que lembrar lá da primeira série o conceito de conservação de energia, né? Toda matéria ela possui uma energia que está presente nas ligações daquela matéria, certo? E nas reações ela pode perder ou pode ganhar energia. No caso das reações exotérmicas, elas vão perder, olha aqui, liberam, o calor fica no final. Aí vem a pergunta, onde que tinha mais energia? Antes ou depois? Se a gente lembrar aqui, ela perdeu energia. Se você perdeu, então no final você vai ficar com menos energia, certo? Tanto é que para você ter o valor total da energia que tinha antes, eu preciso da energia do dióxido de carbono, da água e esse calor que foi perdido. Então esse calor também é energia, mas ele não é produto em matéria, certo? Analisando apenas os materiais. Então os materiais dos reagentes aqui, eles vão ter mais energia do que os materiais do produto. É o que diz aqui embaixo. Reações exotérmicas, a energia dos reagentes é maior que a energia dos produtos, certo? Então, todas as vezes que você vê que no início tinha mais energia do que no fim, é uma reação exotérmica. Então, quer dizer que ela perdeu energia no meio do processo, tá bom? Vamos ver outros exemplos aqui, ó. O gás de botijão, que por estar sob pressão encontra-se liquefeito, tem sido usado como fonte de energia em sistema de aquecimento, por meio da combustão das substâncias que o constituem, propano e butano. Uma das transformações que ocorrem quando se queima essa mistura pode ser equacionada por a reação do butano mais oxigênio, gerando dióxido de carbono, gera água e gera calor. Mais uma vez, ó, o calor está depois da seta. Então, quer dizer que é uma reação que vai liberar energia. É exotérmica, tá bom? Então, aqui nós não temos os valores, mas se for perguntar onde tem mais energia, nos materiais dos reagentes ou nos materiais dos produtos? Então, a resposta é nos materiais dos reagentes, porque os produtos eles acabaram perdendo calor, certo? Outro exemplo. Em nosso organismo, ocorrem reações que liberam energia e que têm papel importante em nossa vida. A glicose, por exemplo, sofre uma reação que pode ser equacionada de modo simplificado como segue. Glicose mais oxigênio, formando dióxido de carbono, mais água, mais calor. Então, aqui mais uma vez, ó, o calor está depois da seta. Então, é uma reação exotérmica. Tá bom? Então, reação exotérmica, a gente só libera energia. E a endotérmica? Opa, ainda não, faltam mais exemplos. Quando o vapor que sai da água em ebulição entra em contato com a superfície inicialmente mais fria da tampa da panela, cede calor à tampa e dessa forma condensa-se, ou seja, ela vai sair do estado gasoso e voltar para o estado líquido. Dizemos que a condensação é um processo exotérmico, pois o vapor de água cede calor para o ambiente. Por isso que a tampa vai se aquecer, né? Porque o vapor passou o seu calor para a tampa. Aí, como perdeu calor ou perdeu energia, então uma reação exotérmica. Já as reações endotérmicas, agora sim, vamos vê-las, elas absorvem calor. Então, o primeiro exemplo que o livro nos dá é a obtenção de óxido de cálcio a partir de carbonato de cálcio. Então, nós temos o quê? Carbonato de cálcio mais calor, ou seja, só vai acontecer se adicionar o calor, vai gerar óxido de cálcio e gera dióxido de carbono. Já que, se vocês verificarem, o calor está antes da seta, o calor está nos reagentes. Então, para eu ter o produto, eu tenho que somar o calor com a energia que eu já tinha antes. Então, eu já tinha energia do carbonato, somei com calor, aí que eu vou obter os produtos. Ou seja, se eu precisei somar no início, então no final vai ficar maior. Então, aqui é o contrário, tá, gente? Numa reação endotérmica, a reação do reagente vai ser menor que a energia do produto, certo? Então, a energia presente nos reagentes é uma energia menor que presente nos produtos, é o contrário. Por isso que o calor precisa estar nos reagentes, ou seja, antes da seta.
Reações em que o sistema recebe calor do ambiente não são, em geral, tão evidentes. Um exemplo é a fotossíntese. Então, a planta vai absorver energia, né, e transformar em alimento. No cozimento de alimentos, também ocorrem reações, muitas vezes complexas, possibilitadas pela absorção de energia. Então, já citei anteriormente que um exemplo é o cozimento do alimento, né? Então, as reações para cozinhar os alimentos são também endotérmicas. E alguns processos físicos comuns no cotidiano também são endotérmicos. É o caso da fusão da água sólida, o gelo, e a evaporação da água líquida. Então, olha aqui, ó, o calor ele vai se encontrar, nos dois casos, no reagente, ou seja, antes da seta. Certo? Então, todas as vezes que o calor estiver antes da seta, reação endotérmica. A termoquímica é uma parte da química que vai se preocupar com o estudo de efeitos térmicos associados às reações e às transformações físicas, como mudança de estado e de soluções. Então, a termoquímica ela pode gerar uma relação entre a energia liberada ou absorvida em uma reação química com as substâncias envolvidas nessa transformação. Então, essa relação ela vai ser baseada no balanço do total da energia que está envolvida na quebra de ligações e na formação de novas ligações das alterações químicas ou físicas. Como assim, professor? Não entendi nada. Quer dizer que quando há quebra de ligação e há formação de ligação novas, vai haver uma mudança na energia. Então, para quebrar a ligação, você precisa de energia. Para formar, você precisa absorver energia. Então, essa quebra e essa absorção, elas vão, no final, vai precisar gerar mais energia, vai precisar gerar energia ou vai precisar absorver mais energia. Essa diferença é que vai relacionar se a reação é endotérmica ou se ela é exotérmica. O calor envolvido em transformações físicas ou químicas é medido em um equipamento chamado calorímetro. Então, o calorímetro ele é o equipamento que vai ajudar em um laboratório de química o analista a saber se a reação absorveu energia, se ela liberou e o quanto que ela absorveu ou o quanto que ela liberou. Certo? Então, aqui tem um desenho básico de um calorímetro. Ele possui um termômetro. Aqui dentro é uma solução de água. Tem um agitador que é para agitar a solução para ela acontecer mais rápido. Certo? Vamos ver algumas outras informações. Então, possui o termômetro, porque pela variação da temperatura que estima-se o calor envolvido. Então, eu preciso saber quanto que a temperatura diminuiu ou quanto que ela aumentou para saber o calor. Ele possui paredes adiabáticas. Então, o que é uma parede adiabática? A parede adiabática é uma parede que vai impedir do calor sair ou entrar facilmente. É igual, por exemplo, uma garrafa de café, uma garrafa térmica, né? Uma garrafa térmica, ela possui paredes adiabáticas. O calor não vai entrar, não vai sair. Tanto é que se você coloca um café quente, vai permanecer quente. Se você coloca um refrigerante bem gelado, vai permanecer gelado. Certo? Outra coisa, ele é um sistema isolado. O que é um sistema isolado? Que não vai trocar matéria, quer dizer que você não pode colocar mais coisas dentro, nem tirar. E também nem vai trocar calor com o meio externo, ou seja, não vai esfriar e não vai esquentar. E o calorímetro serve para determinar o calor liberado numa reação. Tá? Então, aqui mais uma vez um esquema de um exemplo, né? Para chegar ao valor do calor envolvido em uma reação, recorremos a uma equação da calorimetria, que é uma parte da termologia, que é uma parte da física. Então, nós vamos utilizar a seguinte fórmula para poder calcular esse calor envolvido na reação. Q igual M vezes C vezes ΔT. O que significa cada um? O Q é o que normalmente nós vamos atrás, que é o calor envolvido na reação. Certo? O M é a massa total das soluções, então eu preciso saber quanto que eu tenho lá dentro. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer antes de inserir o material no calorímetro é pesar. Tá? O C é o calor específico. O calor específico é a quantidade de calor fornecida a 1 grama de um material para elevar sua temperatura em 1 grau Celsius. Normalmente esse calor específico, gente, ele é padrão.
tá? Então, normalmente nos exercícios ele vem. A não ser que seja trabalhado com água. Então, a água, se for o calor específico da água, ele é um valor que você tem que ter basicamente decorado, tá? É 1 caloria vezes grama elevado a menos 1 vezes grau Celsius elevado a menos 1. O que quer dizer? Que uma caloria de energia fornecida para 1 grama de água vai aumentar a temperatura em 1 grau Celsius. Você tem lá 1 graminha de água e fornecer 1 caloria, a temperatura aumenta 1 grau Celsius. E o ΔT é a variação da temperatura. É só pegar a temperatura final e diminuir pela temperatura inicial. Tá? Cuidado, porque normalmente o calor específico ele vem em caloria. Então, no final, você vai ter em caloria. Só que, às vezes, o exercício fala que ele quer em joule, que é uma unidade de medida de calor também. Esse J significa joule. Se escreve com O, joule. Mas a leitura é joule, tá? Então, caso precise converter para joule, você tem a seguinte, que uma caloria vale 4,184 joule. Então, é só multiplicar por 4,184. Então, agora vamos ver um exemplo que no final vai dar em caloria e eu vou converter para joule também, tá bom? Olha lá o exemplo. Um calorímetro contém 400 gramas de água. Nele ocorre uma reação que provoca o aquecimento dessa água, de uma temperatura inicial de 20 graus até 70 graus. Então, quer dizer que no início estava 20 graus, a reação aconteceu e aumentou até 70. Qual a quantidade de calor liberada na reação? Então, por que a gente sabe que o calor foi liberado, gente? Porque a temperatura aumentou. Então, o calorímetro absorveu o calor. Se ele absorveu o calor, quer dizer que alguém cedeu. Quem cedeu foi a reação lá dentro dele, tá? É dado o equivalente em água do calorímetro, 20 gramas. O que significa esse equivalente em água, gente? Esse equivalente em água, deixa eu voltar lá para o calorímetro, é relacionado aos materiais que tem presente nele que podem absorver calor. Então, o termômetro ele é feito de um material que pode absorver calor. O agitador também. A própria parede do recipiente aqui, o recipiente de aço, por exemplo, ele pode absorver um pouquinho do calor. Certo? Então, é feito cálculos matemáticos que já dão o equivalente em água daquele calorímetro. Então, você só faz pegar aquele valor do equivalente em água e soma com a sua solução. Tá? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Ó, então, primeiro, nós vamos utilizar a fórmula Q igual a M vezes C vezes ΔT. Certo? M é a massa, então aqui o exercício me diz que é 400 gramas de água. Olha lá, ó, Q igual 400 gramas. Só que o exercício me diz que tem um equivalente de água de 20 gramas. Então, o que eu vou fazer? Somar com esse 400. Ok? Próximo, C. Aqui fala que é água. Então, o que o professor diz? Que eu tenho que saber o calor específico da água decorada, que é quanto? 1 caloria vezes grama elevado a menos 1 vezes grau Celsius elevado a menos 1. Então, insere esse valor. Olha lá. 1 caloria vezes grama menos 1 vezes grau Celsius menos 1. Vezes ΔT. O que é o ΔT? É a temperatura final, 70 graus, menos a temperatura inicial, ou seja, menos 20 graus. Então, a primeira coisa, vamos resolver o que está dentro do parênteses. O 400 mais 20 dá 420 e 70 menos 20 que dá 50. Olha lá. 420 vezes 1 caloria vezes grama menos 1 vezes grau Celsius menos 1 vezes 50 graus Celsius. Ok? Matemática. Quanto que é 420 vezes 1 vezes 50? Então, na calculadora dá 21.000. Agora, vamos cortar as unidades. Olha aqui, ó. Esse grama vai cortar com esse grama menos 1, vai dar 1. E esse grau Celsius vai cortar com esse grau Celsius, que 1 é menos 1. Também dá 1. Então, sobrou apenas cal. Então, quer dizer que no final, o calor é de 21.000 cal. Transformando para como deu um número grande, eu posso transformar para quilocaloria. Né? Cada 1.000 é igual a 1 quilocaloria. Então, 21.000 dividido por 1.000 dá 21 quilocaloria. Tá? Então, 1.000 transforma para a letra Kzinha. Cacau, quilocaloria. Ou, como eu disse lá atrás, eu posso transformar para joule.
tá? Então, só multiplicar pelo valor de 4,184. Então, 21.000 calorias vai ser 87.864 joules. Ou 21 quilocaloria fica 87,864 kJ. Ok, gente? Então, por enquanto, é só. Desejo bom estudo para todos e até a próxima aula.